Se foi Deus que ordenou, pode ficar tranquila, pode ir tranquila, porque Deus vai cuidar de tudo por vós. Deus cuidará de tudo por nós e ordenará o anjo para nos levar, para nos proteger e fazer nós chegar até onde Deus determinou com segurança, com proteção e paz. E Deus vai ordenar os anjos para nos guiar, que a gente chega até o local onde Deus nos ordenou e que nós chega lá em paz e que toma posse das promessas de Deus. Amém. Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. 32 dias dos 50 da campanha da leitura do livro de Gênesis, capítulo 32 e Salmo de número 7, para a glória de Deus. E vamos iniciar hoje, e a palavra que o Senhor deu para nós iniciar está no livro de Salmo 119, de número 84. Quantos serão os dias do teu servo? Quando me fará justiça contra os que me perseguem? Né? Aqui era quando Davi estava se sentindo recuado, era quando Davi estava se sentindo ameaçado, era quando Davi estava se sentindo numa situação de desespero ameaçadora, onde ele chegou no vale da sombra da morte e ele viu a morte, ele sentiu o cheiro da morte perto dele. Aí ele chegou para Deus numa oração, num desabafo, num clamor, e diz: Pai, o Senhor não está vendo meus inimigos contra a minha vida? O Senhor vai deixar eles me matarem? Quando é que o Senhor vai fazer justiça para me livrar da mão dos meus inimigos? Então, às vezes eu e você se sente nessa situação. Eu já me senti nessa situação várias vezes, não foi só uma vez, não. Essa mesma situação já se repetiu várias vezes. Mas a única coisa que eu fiz foi orar, né? Fui orar, fui esperar em Deus. E é a única coisa também que eu posso te aconselhar. Não tem outro direcionamento que eu posso dizer para você. Que você tem que orar, confiar. Aconteça o que acontecer, independente do que você esteja passando, o conselho que eu te dou é orar. Orar e esperar, que Deus sabe todas as coisas. Ele sabe a hora e o momento de agir na minha vida e na tua vida e nos dá a vitória que eu e você deseja e que Ele promete, né? Porque quando eu e você deseja algo, nós pagamos o preço. Mas quando o Senhor também promete algo para minha vida e para tua vida, a gente tem que passar um processo antes de receber as promessas. Amém? Então, pega aí sua Bíblia no livro de Gênesis e vamos dar início à nossa campanha para a glória de Deus. Amém? Então, e foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse: quando os viu, este é o exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar Maanaim. E Jacó envia mensageiros a Esaú. E enviou Jacó mensageiro diante da sua face a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhe, dizendo: assim direis ao meu senhor Esaú, assim diz Jacó, teu servo, como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora. E tenho bois e jumentos, ovelhas e servos e servas, e enviei para o anunciar o meu Senhor, para que ache graça em teus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: fomos o teu irmão Esaú, e também ele vem a contratar-te, e 400 varão com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, em 2 bandos,
Porque dizia, se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó, Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste, toma a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo que porventura não venha e me fere, e a mãe com os filhos. E tu o disseste, certamente farei bem, e farei a tua... Glória a Deus, louvado seja o Deus. Louvado seja Deus. E a tua semente com a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão, um presente para seu irmão Esaú. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite, com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E deu na mão dos seus servos cada rebanho à parte, e disse a seu servo, passai diante da minha face, e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo, quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo, de quem és, e para onde vás, e de quem são estes diante da tua face? Então dirás, são de teu servo Jacó, presente que envia a meu servo a Esaú. E eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo, e ao terceiro, e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo, conforme a esta mesma palavra, falareis a Esaú, quando o achardes. E direi também, eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia, eu o aplacarei com o presente que vai diante de mim, e depois verei a sua face. Porventura aceitará a minha face. Assim passou o presente diante da sua face. Ele, porém, passou aquela noite no arraial. Glória a Deus. Jacó passa o val de Jaboque e luta com os anjos. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar e fê-los passar o ribeiro e fez passar tu o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não
prevalecia contra ele. Tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, juntando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoareis. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dai-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que esta cobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocará a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aqui encerra o capítulo 32 do livro de Gênesis, para a glória de Deus. E aí vou continuar no Salmo 7, mas antes eu vou dar o recado do Senhor, entregar uma revelação para você. O Senhor me mostrou duas revelações aí. O Senhor vai tocar aqui na sua tireoide, aqui, ó. Aqui na sua tireoide. Quando você ouviu minha voz, não sei se você que entrou aí ao vivo, ou você vai me ouvir, ou onde essa live chegar, pode ser esse app, pode ser os outros vizinhos. Quando você ouvir minha voz, você vai sentir uma falha aqui na sua garganta. O Senhor é como se você fosse ficar 2 segundos sem voz. É como se sua voz fosse faltar. É como se 2 segundos você ficasse mudo ou muda. Pode ser homem, pode ser mulher, que o Senhor não me mostrou. Só mostrou que vai tocar aqui, ó, na sua tireoide. Então o Senhor tá mandando você vigiar aí, viu? Você vigiar aí com a sua tireoide, com o céu da sua boca aqui, ó. Porque tem um negócio aí na sua boca, e aí você vigia o que sai da sua boca, o que entra da sua boca, para que você venha receber esse livramento de Deus aí, amém? Porque a gente recebe livramento também pela misericórdia de Deus, mas também pela obediência. Então, eu não sei aí o que você está fazendo com a sua boca, o que você está fazendo com a sua garganta. Então, você vigia aí, porque Satanás, ele quer deixar você mudo, quer deixar você muda, ou que você venha fazer algum tipo de cirurgia na tireoide, alguma coisa assim. Mas Deus cura, viu? Deus cura qualquer enfermidade. Deus desfaz qualquer laço. Deus desfaz qualquer plano maligno do inferno. Mas para isso eu e você tem que vigiar onde nós come, o que sai da nossa boca. Às vezes a gente usa a nossa boca para caluniar, para blasfemar, para amaldiçoar. E quando a gente usa a nossa boca para isso, quem soma amaldiçoado é nós. O que nós deseja para o próximo volta para nós. Então que hoje nós aprendemos a abençoar, para que as bênçãos de Deus nos alcançam e que Deus venha nos dar livramento por nós ser abençoador na terra. Que nós não venha ser castigado por ser amaldiçoador. Amém, em nome de Jesus? E aí, eu não sei se é a mesma pessoa ou se é 2 pessoas, porque o Senhor só me fez, eu senti o negócio na garganta e o próximo eu vou dizer. O Senhor tá mandando você vigiar com fogo.
O Senhor te deu livramento de fogo. Então, para você vigiar com fogo. Amém? Então, você vigiar com fogo. E na perna direita, o inimigo está furioso com a tua vida, que planeja te queimar. E aí, Deus me faz saber que você ia se queimar, a perna direita, abaixo da panturrilha, embaixo, na lateral, na frontal, né? No lado, na frente. Então, que você, na canela, na frente. Então, que você venha vigiar aí, viu? Com fogo ou com alguma coisa de panela. Eu não sei se você trabalha com coisa de carvão ou cozinha na lenha ou você mexe com algo com energia. Mas para você vigiar com fogo, viu? Para você vigiar com fogo, porque o inimigo está armando um laço de fogo para você. Mas quando Deus revela, não é para eu e você ficar preocupado. É para eu e você agradecer a Deus, entregar na mão dele e observar e vigiar. Amém? Então, Salmo de número 7, para a glória de Deus. Davi confia em Deus e protesta a sua inocência. Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me para que ele não arrebate a minha alma, como leão despedaçando, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance a qualquer aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Aleluia. Levanta-te, Senhor, na tua ira e exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois volta às alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se, ó justo, pois tu, ó justo Deus, prova os corações e os rins. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado, e já para ele preparou armas mortais e pôra em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade, concebeu o trabalho e produzirá mentira, cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu encerro a campanha, 32 dias de campanha para a glória de Deus. E que o nome do Senhor seja glorificado hoje na minha vida. Hoje e sempre na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Então, E quando eu estava lendo esse salmo, o Senhor me revelou prostituição. Não sei se você vai me ouvir ou se você entrou ao vivo, se você está ao vivo. Eu não sei, mas o Senhor me mostra prostituição. O Senhor quer que você faz um sacrifício aí para você sair da prostituição, porque o inimigo está armando um laço para a tua vida e ele está acusando a tua prostituição. Então, se você é casado e está se prostituindo, o Senhor está mandando você casar, né? No padre e no civil, para fechar essa brecha da prostituição. Se você é solteiro e está se prostituindo, o Senhor está mandando você casar para sair da prostituição. Se você não é casado, não tem namorado, mas você pratica masturbação,
como é que faz masturbação, se você assiste filme de pornografia, se você gosta de ver foto de homem, mulher pelada, o Senhor está mandando você parar, porque o inimigo está usando essa brecha na tua vida. O inimigo está usando isso como argumento no inferno para acusar para acusar a tua fraqueza. E ele está querendo usar essa tua fraqueza para tocar na tua vida. E aí, quando eu e você não tá na posição de receber o livramento, o Senhor pode nos livrar pela misericórdia dele, mas também o Senhor pode tocar em nós para que ele venha mostrar o nosso pecado, para que eu e você venha sair do nosso pecado. E aí, quando ele toca em mim e você, por conta dos nossos pecados, para a gente se consertar, nossa família sofre, nossos filhos é tocado também, porque a nossa dor nós passa para os nossos filhos, passa pela nossa família, e aí todos sofrem. Então que hoje você receba esse discernimento para que você venha parar de praticar um desses coisas aí, um desses pecados aí que eu lhe citei, para que Deus venha fechar para que Deus venha bloquear, para que Deus venha paralisar essa acusação do teu inimigo no reino espiritual e que Deus venha colocar um ponto final nessa renovação de bruxaria, feitiçaria contra a tua vida. Porque quando Deus revela isso, é porque foi feito algo maligno no teu nome. É porque o inimigo foi buscar forças ocultas para te destruir. É porque o inimigo foi mexer no reino espiritual, foi tocar no teu nome no reino espiritual, mandando essas coisas para você. E aí, o que acontece? Deus revela a brecha, porque Deus está vindo que tem brecha. Porque quando o inimigo vem tocar é porque tem brecha. Ou porque o Senhor quer abrir a minha visão espiritual. Ah, mas irmã, eu não estou fazendo nada disso que a irmã citou. Então, é porque você está sendo alvo de bruxaria em alguma área da sua vida, tá te causando escassez, pode ser miséria, pode ser porta fechada, pode ser caminhos fechados, pode ser enfermidade, pode ser brigas no casamento, pode ser algo aí que tá acontecendo. E aí Deus tá vendo a traição, aí você não tá vendo, porque você tá com sua visão espiritual tampada, bloqueada. Aí quando você não tem esse tipo de pecado que eu citei, aí é porque teu nome, tu tá sendo alvo de bruxaria. Aí Deus quer te revelar, Deus quer abrir tua visão espiritual, Deus quer te livrar e Deus quer te mostrar o oculto, o profundo e o escondido. E aí por isso que ele permite nós tocar. É os dois motivos que ele permite tocar em nós. Amém? Então aqui eu encerro a campanha, mas eu vou te explicar aqui um pouco aqui. Tem um dos capítulos aí passado que eu te falei que Jacó traiu o irmão. A mãe ajudou Jacó a trair o irmão, né? Quando preparou o cozido no lugar de Esaú. Aí Deus, para proteger Jacó, Deus mandou Jacó ir para outra terra, né? Onde Jacó passou todo aquele processo do sofrimento, da peleja, da luta, onde Deus usou Labão, que Deus usa os nossos próprios inimigos para consertar eu e você, para dar vitória para eu e você. Às vezes Deus usa o próprio Satanás para nos abençoar, e quem é usado por ele para nos abençoar. Sabe por quê? Porque quando Deus tem um propósito na minha vida e na tua vida, não tem quem impede. Não tem quem impede o agir de Deus na minha vida e na tua vida. E Deus usa o próprio inimigo para abençoar eu e você. A única coisa que eu e você tem que fazer é vigiar, é pagar preço, é orar, é esperar o agir de Deus, para que eu e você venha receber a bênção de Deus. Aí o que acontece? Deus usou Labão para castigar Jacó, para Jacó se arrepender, refletir
e pensar o mal que fez pro irmão Esaú. Aí chegou uma hora que Deus disse assim: Jacó, chegou a hora de tu voltar. Chegou a hora de tu voltar para a terra da tua parentela e eu te dar livramento. E o Senhor tá tocando aqui no olho direito de alguém. Você sentiu uma pontada como se fosse uma agulha bem fininha, bem no meio do caroço do seu olho. É porque estão fazendo feitiçaria no teu olho, estão com boneco de voodoo no teu nome, e aí o feiticeiro fica alfinetando. O lugar que ela amaldiçoa no teu corpo, ela alfineta. Ela quer amaldiçoar teu glúteo, ela alfineta. Ela quer amaldiçoar a tua visão, ela fura o boneco, o olho do boneco. Ela quer amaldiçoar a tua boca, ela fura tua boca. Ela quer amaldiçoar teu peito, ela fura teu peito. E aí por isso que tu sente essas agulhadas. Então, aqui é para quem sente a agulhada, que Deus me revelou. Uma agulhada, são 3 tipos de agulha: grossa, média e fina, de costurar. Então, é aquela agulha bem fininha, a de número bem fininho, que ela tá usando essa agulha dessa numeração para furar teu olho. E aí ela tá amaldiçoando, ela tá mandando enfermidade pro teu olho. Quais são as enfermidades que o diabo manda pro nosso olho? Cirurgia de catarata, usar óculos, cegueira, labirintite, se eu não me engano, né? Como é o nome? E tem outros nomes, tem várias outras doença que é mandado na visão. Eu citei algumas aí para você ver quando nós somos alvo de bruxaria e o Senhor permite. Aí nós somos afetados por essas coisas. O Senhor também tá tocando no seu nariz esquerdo. O Senhor vai te libertar aí de algo. O Senhor vai te libertar de algo aí do teu nariz esquerdo. Então, não se preocupa, que o Senhor sabe de todas as coisas. Você vai dormir com o mal e vai acordar sem o mal dentro de você, porque vai sair pelo buraco do seu nariz esquerdo. Pode ser um espirro, pode sair algo que você nem vê, pode ser como é que o nome que a gente faz para... Não é escarro, não, soar o nariz. Pode ser você suando no nariz, aí sai aquela secreção, caso você esteja gripado. Aí o mal sai por aquela secreçãozinha. Deus sabe como agir. Ele agiu comigo desse jeito. Um espirro meu saiu mal. Um escarro meu saiu mal. Ontem eu escarrei e sai. Você lembra aquele tiro que eu falei do padre? Como é o nome do padre? Já esqueci o nome do padre, não sei o que, Juarez. Não sei o que, Juarez, o nome do padre. Não sei o que sobre Juarez. Aí, eu não falei do tiro que Deus me mostrou de manhã, quando eu assisti o vídeo dele. Ele tava falando ele tava falando uma palavra lá, que eu tava estudando sobre o capítulo de ontem. E aí, eu não vi a imagem dele, mas eu gostei da capa do estudo. Aí eu entrei lá no vídeo, na live, era vídeo. Aí quando apareceu era ele. Eu disse, eu vou ficar para me ver. Vou ver aí direitinho. Aí Deus não me mostrou nada que ele tocou em corpo meu. Deus não me mostrou pombagira dele, não me mostrou demônio nenhum nele. Normal. Mas no final do vídeo dele, Deus me revelou um tiro nas costas. Deus me revelou um tiro no meio das costas, né? Aí eu só disse assim, entrego ele na mão do Senhor, entrego minha vida na mão do Senhor, entrego o pai do meu filho, porque foi quem foi revelado o tiro na visão, foi o pai do meu filho levando. Eu disse, eu entrego o pai do meu filho nas tuas mãos. Aí quando foi à noite, deu uma coceirinha na minha garganta. Aí eu senti um tampão aqui na minha garganta. Eu disse, deve ser catarro acumulado, deixa eu escarrar. Aí eu escarrei. Quando eu escarrei, veio um bolinho de catarro. Aí quando eu escarrei, que
veio aquele bolo da minha garganta, aí eu senti sair como fosse o tiro do meio da garganta. O tiro aqui do meio das costas. Eu senti assim o negócio puxar, como se fosse um tiro no meio das costas. Mas por quê? Porque doeu no local do tiro. Porque quando Deus me mostrou o tiro nas costas do meu ex-marido, eu senti a dor, como se eu tivesse levado o tiro. E aí, toda vez que Deus me usa para dar livramento de tiro neste local em pessoas, ele faz eu sentir essa dorzinha. E aí, quando ele tá tirando o demônio do tiro, a seta do tiro, seja lá o que é, porque ou o demônio tá alojado na pessoa para usar alguém para dar um tiro, ou você apenas comeu o alimento com aquela seta e a seta alojou mesmo naquele local onde Satanás pode usar alguém para te dar um tiro lá. Então, quando eu escarrei, que eu senti que saiu da minha garganta, aí eu senti uma dorzinha aqui no lugar do tiro e um negócio assim arrancando. Aí eu entendi que foi a seta do tiro. Deus só não me fez saber se foi no meu corpo, porque Deus não me fez saber se foi no meu corpo, foi no corpo do padre, no corpo do pai do meu filho, não. Eu lembrei do pai do meu filho porque foi o que foi mostrado na visão. Toda vez que Deus me revela tiro nas costas, vem ele na minha mente, porque foi quem Deus me mostrou em visão, né? Então, Deus sabe de todas as coisas. Quando ele me dá livramento de tiro, ele dá livramento para outras pessoas, ele toca em outras pessoas, ele corta laço, ele corta emboscada. A cilada está preparada para mim. É na casa ali da roça. A casa da roça, ela foi paga pela empresária para me jogar lá dentro. Eu, meu filho e o pai dele. Mas eu tenho certeza 100% que quem vai cair lá foi quem pagou para me jogar lá dentro. Eu não tenho dúvida que o que abriu minha cova é quem vai cair lá dentro. Irmã, como é que tu sabe? Porque eu tô pagando o preço. Eu sei como é que tá a minha vida aqui dentro de minha casa. Para me saber que Deus não vai deixar tocar em mim. Porque tem na palavra, maldição sem causa não pega. Se eu não fui abrir cova para ninguém, eu não mereço cair dentro de cova. Se eu não fui armar laço contra a vida de ninguém para tirar a vida de ninguém, eu não mereço morrer sendo matada. Eu mereço morrer uma morte dada por Deus. Eu mereço morrer uma morte sendo recolhida por Deus. Porque se eu não mandei demônio de morte para matar ninguém, eu não mereço ser matada por ninguém. Porque quem abençoa meus pequenos, eu abençoo. Mas quem amaldiçoar meus pequenos, eu amaldiçoo. E maldição sem causa não pega. Se eu não mandei morte para ninguém, eu não mereço receber morte. Eu mereço receber a morte dada por Deus. Que foi Ele que me deu e Ele me tira. Amém? E Deus não. E Deus sabe de todas as coisas. Quando Ele quer glorificar o nome dele, Ele pode até permitir, né? Mas eu acho difícil Deus permitir uma morte matada da vontade dele. Ele mata. Ele mata. Quando é da vontade de Deus, ele mata. Tanto o meu inimigo para me deixar em paz, quanto eu, se eu tiver na desobediência, ou se ele quiser me recolher, porque já é hora de eu partir da terra. Porque eu não vou virar semente. Eu não vou virar pau, árvore. Não. Uma hora Deus vai ter que me recolher. Amém? E aqui, Jacó achou que ele ia fazer todo aquele mal pro irmão dele e que o sofrimento dele já tinha acabado ali com Labão. Que Deus já tinha usado Labão para fazer ele sofrer. Mas, como ele já tinha sofrido tanto na mão de Labão com questão de mentira, de roubo, de tudo, de traição, quando ele chegou na terra dele, porque Deus mandou ele voltar, e aí ele sentiu medo. Ele sentiu medo porque ele sabe o que ele fez com Esaú.
Ele sabe a traição que ele fez com Esaú. Ele sabe que a partir do momento que ele fingiu para o pai dele, seu irmão, para roubar a bênção que o pai ia dar para o irmão, ele sabia que a partir daquele momento ele estava amaldiçoando o próprio irmão dele. Ele sabia que ele estava fechando a porta para o próprio irmão dele. Porque se o pai de Esaú abençoasse Esaú, talvez Jacó poderia receber bênção da mão de Esaú, porque Esaú era um homem abençoador, ia ser abençoador pelo pai Isaque, porque Isaque herdou do seu pai Abraão, né? E aí quando um recebe, Abraão abençoou, com a bênção de Abraão, com a obediência de Abraão, Abraão abençoou Ló, o primo. Aí teve Isaque, com a bênção de Isaque, eu não estou me lembrada quem foi o parente que recebeu a bênção de Isaque. Não estou lembrada, porque os capítulos anteriores. Não estou lembrada. Então, Isaque abençoa alguém, né? Isaque abençoa alguém. Estou tentando lembrar aqui quem Isaque abençoou através do sacrifício dele e através da bênção do pai Abraão. Então, se Jacó é filho de Isaque, Isaque recebeu a bênção do pai Abraão, né? Então, se Isaque tivesse abençoado Esaú, consequentemente, pela lógica, foi uma bênção dada de coração, foi da vontade de Deus. Jacó também ia receber bênção de Esaú. Mas nem que Jacó não merecesse. Porque o próprio nome de Jacó já diz roubador, pessoas traidoras. Botaram o nome de Jacó porque o nome de Jacó significa pessoas traidoras, pessoas que roubam, pessoas trapaceiras, pessoas que traem, pessoas que fazem mal. Mas quando ele obedeceu a ordem de Deus e voltou, ele passou a chamar Jerusalém. Aí ele passou a chamar Jerusalém, o nome dele mudou. Mais ou menos isso. Jerusalém. Sabe por quê? Porque a partir daí ele passou a ser abençoado por Deus. Porque uma coisa é você ter a proteção de Deus. Porque Deus está com os bons e Deus está com os ruins. Então, Pai do Senhor Jesus, amada, você que está entrando aí, um beijo no teu coração, amada irmã. Então, seja bem-vinda, meu amor, para a glória de Deus. Então, uma coisa é você receber bênção pela misericórdia de Deus, porque Deus está com os maus e está com os ruins. Outra coisa é você receber bênção, cumprimento da promessa, pela sua obediência ou pela vontade de Deus. Aí, quando você recebe bênção, Francimar Gomes, seja bem-vinda, minha amada, Pai do Senhor Jesus. Então, quando você recebe bênção de Deus, coração de Deus, por você ser uma pessoa boa, por você obedecer Deus, por você estar na obediência, aí Deus muda teu nome. Deus muda teu nome. Deus muda teu nome. E aí foi assim que aconteceu com Jacó. Jacó, o nome de Jacó já era uma maldição para ele, que já dizia enganador, roubador, mentiroso, trapaceiro. E foi isso que ele fez com o irmão. Ele trapaceou Esaú. Ele roubou a bênção de Esaú. Mas quando ele se arrependeu no decorrer do processo dele, quando ele se arrependeu, irmã Francimar Gomes, Deus está tocando aqui no seu nariz direito para a glória de Deus. Então, quando ele passou todo aquele processo, toda aquela peleja, e ele voltou amando de Deus para ser abençoado e honrado, e que o irmão viesse perdoar ele, e que ele também viesse se humilhar para o irmão, aí o que acontece?
Deus mudou o nome dele para Jerusalém. Então, a partir daquele momento, ele passou a ser abençoado por Deus pela obediência dele de ter voltado para a terra da parentela e por ele ter enfrentado o irmão dele, Esaú. Mas quando ele voltou para a terra da parentela dele, Deus logo ordenou os anjos para ir atrás dele e proteger ele naquele caminho e livrar ele de todo mal. Mesmo ele sendo pecador, mesmo ele sendo falho. Então, você não se discrimina, você não se culpa do pecado que você pecou, do mal que você já fez. Não, se arrependa, retroceda do pecado, para de pecar, se humilha para Deus, peça perdão a Ele, que Deus te perdoa. Deus te perdoa. E aí quando Deus perdoa teus pecados, porque tu pediu, porque tu obedeceu, Deus muda teu nome. E aí tu passa a ser abençoado por Deus. E aí tu passa a receber grandes vitórias. Porque você olha, Jacó foi abençoado por Deus mesmo amaldiçoado. Jacó, mesmo ele tendo esse nome ruim, mesmo ele tendo essa fama que roubou o irmão, Jacó foi abençoado por Deus. Jacó livrou a mão. Deus protegeu Jacó com a sua mão poderosa e abençoou Jacó em todo o tempo. E usou Labão para abençoar Jacó. E Deus prosperou Jacó. Tanto é que ele voltou com a mão cheia. E aí ele quis presentear o irmão, que era um pedido de perdão. Aqueles presentes que cita aqui, que ele deu, que eu vou citar só aqui um pouquinho aqui, o que ele deu pro irmão, aí foi como um pedido de perdão. Eu vou dar esse presente pro meu irmão, para ver se ele me perdoa de tanto mal que eu fiz para ele. Meu irmão deve ter sofrido porque eu roubei a benção dele, porque eu desviei a benção dele. Então, eu quero pagar esse mal que eu fiz pro meu irmão, dando presente. Às vezes o inimigo acha que dando um presente para nós vai, como é que diz? Vai apagar todo aquele sofrimento que eu e você passamos por culpa da falta de maturidade dele. Não apaga, não. Pode dar o presente que for. Não apaga a dor daquele sofrimento, a dor daquela luta que você passou. Mas, se você deu o presente de coração, se você deu com todo amor e o pedido de perdão foi de amor, Deus recebe teu sacrifício, aí Deus cura a pessoa que recebe o presente, Deus abençoa quem deu e quem recebeu. E aí Deus coloca paz nos dois corações, o que sofreu e o que pediu perdão, o que causou sofrimento e o que foi afetado pelo que causou. Deus bota paz em ambas as partes, porque Deus é misericordioso, Deus é amor. Deus é amor. E o exemplo que eu posso te usar é o próprio Jesus. Quando Deus desceu na terra, por conta veio aquele sofrimento de Jesus, eu imagino que Deus ia usar uma fúria danada com quem matou Jesus, com os vingadores. Eu creio na minha cabeça de um pai para defender um filho, eu imagino que Deus ia se vingar. Mas quando Deus chegou, que viu aquele sofrimento do pai, do filho, quando Deus chegou perto de Jesus, que viu o último suspiro de Jesus e que viu aquele sangue derramado de Jesus, sabe o que foi que Jesus disse? Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Olha, no meu pensamento, eu não li nada disso na Bíblia. É apenas no meu pensamento assim, criando palavras, criando a sabedoria que Deus me deu e juntando assim as coisas. Eu imagino que quando Jesus pediu aquilo para Deus, se Deus tinha em mente castigar aquela cidade,
destruir aquele povo, eu imagino que quando Jesus disse, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Eu imagino que Deus disse, meu Deus, meu filho sofreu tanto. Eu ia destruir essa cidade. Eu ia acabar com esse povo. Mas vendo o olho do meu filho de dor, e foi o último pedido que eu ouvi do meu filho. Nem que eu não queira fazer isso, mas eu vou fazer por amor a meu filho, para honrar o sofrimento do meu filho. Eu vou ter misericórdia desse povo. Eu imagino isso. Eu imagino isso. Se a Bíblia diz que Deus chegou com amor para ver o sofrimento de Jesus, eu ainda não li esse capítulo. E se Deus quiser, eu chego lá para ler, para dizer para vocês, olha, sabe, aquela live lá que eu citei, que eu fiz um pensamento próprio, com base na leitura, eu criei assim um pensamento próprio, um exemplo próprio, com base na leitura, com base se eu fosse criar uma historinha, ler um livro, né? Eu ia contar minha versão, eu na pele de Jesus, eu na pele de Deus, o que eu faria naquela situação, né? Que Deus nos dê essa oportunidade de nós pensar, de nós também criar, de nós fazer, contanto que não saia das escrituras de Deus, nós não foge da lei de Deus. Então, eu imagino isso, mas se diz o que Deus pensou, se a Bíblia diz o que Deus pensou, porque a Bíblia diz que Jesus disse, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que faz. Agora, se a Bíblia diz o pensamento de Deus antes de ouvir isso, eu ainda não cheguei, mas se tiver eu chego lá. Amém? E aí nós vamos entender tudo, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Então, eu vou ler uma parte aqui dos presentes que Jacó levou para Esaú como um pedido de perdão. Só que o castigo de Jacó foi ele, como é que diz? Jacó deslocou a coxa na luta dos anjos. Jacó, à noite, Jacó lutou, não foi com Esaú. Jacó lutou com os próprios anjos. Jacó lutou com o próprio Deus disfarçado de anjo. Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Me dar a minha bênção para depois subir. Me dar a minha bênção para depois subir. Eu imagino Jacó dizendo para Deus, eu só deixo o Senhor subir, eu só largo o anjo, eu só paro de lutar quando Esaú me perdoar, quando o Senhor não deixar Esaú tocar em mim, quando o Senhor tirar a fúria do coração de Esaú, quando Esaú receber os meus presentes, me dar a minha bênção para depois subir, me dar a minha bênção para depois subir, me dar a minha bênção para depois subir, que é o perdão do meu irmão Esaú. Eu imagino Jacó nessa luta com os anjos e o pensamento dele, mais um pensamento meu, viu? Mais um pensamento meu, viu? Então, você é assim. E aí, Jacó torceu a coxa lutando com os anjos para poder enfrentar Esaú no dia seguinte. Então, vamos ver aqui, ó, do capítulo... Ó,
Do capítulo 13 em diante, fala dos presentes que Jacó mandou para Esaú. Ó. E passou ali aquela noite e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para o seu irmão Esaú. Aí o 14 diz, aí ele cita, no versículo 14 cita os presentes que ele mandou o servo enviar para o servo de Esaú, para o servo de Esaú enviar para o senhor dele, que era os presentes, para ver se Esaú ia aceitar. Aí, ó, no 14 diz, 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas, 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E deu-lhe na mão dos seus servos cada rebanho à parte, e disse aos seus servos, passai diante da minha face, e pondo espaço entre rebanho a rebanho. Ou seja, Jacó disse, olha, eu quero dar isso pro meu irmão. Só que eu quero que vocês fiquem na minha frente, para ver a reação do meu irmão, se ele vai me perdoar, se ele vai aceitar meu presente. Mas que vocês estejam na minha frente, meus servos e os servos de Esaú, para que venha me levar até Esaú. Mas avisa que eu estou nas costas de vocês, avisa que eu venho atrás logo em seguida, para ver como é que meu irmão vai me aceitar. E ele temeu. Jacó temeu ser morto pelo irmão. Jacó, eu imagino Jacó dizendo, Labão não me matou não, mas agora meu irmão me mata. Tá repreendido em nome de Jesus, Satanás, né? Então, eu imagino que Jacó, o medo de Jacó, porque aqui diz que Jacó temeu a Esaú. Então, eu imagino que Jacó disse, se Labão não me ceifou, agora meu irmão, vamos que seja a vontade de Deus. Vou encarar logo meu irmão. Vou encarar logo essa ordem de Deus, para eu encarar meu irmão, resolver essa situação, essa pendência. Então, se você tem que pedir perdão, peça. Se você magoou alguém e Deus mandou tu pedir perdão para tu ter paz, peça. Muitas vezes nós temos até que pedir perdão quando a gente não errou para ter paz. Olha, no passado, quando eu não era evangélica, eu vou citar ex-marido, que foi a última pessoa que eu convivi. Eu não vou citar os outros casos que eu convivi antes, não, porque eu pedi perdão os outros casos antes. Mas eu vou citar o último. Às vezes eu brigava com meu ex-marido por culpa dele. E aí eu ia lá adular ele. Eu dizia, rapaz, eu vou adular porque eu quero paz na minha alma. Eu quero paz no meu coração. Eu quero paz. Eu quero seguir meu caminho com paz. Mesmo que eu esteja certa, eu vou adular ele para ele entregar ele na mão de Deus. E deixar que Deus trata ele. Aí eu ia lá adular ele. Que era para acabar com aquele clima ruim dentro da minha casa. Aquela carga pesada. Eu só não sabia que era demônio. Aproveitando. Ele com ódio. Eu com raiva. E aí eu ia lá e adulava. E fazia um mimo, uma comida boa. Limpava a casa mais ainda. Botava um perfume. Eu ia fazer alguma coisa assim. Que era para tirar aquele peso ruim de dentro de minha casa, aquela energia pesada do ódio, da raiva. E aí hoje eu sei que era o demônio de inveja, que era o demônio de vingança, que era o demônio da violência, da ira, querendo se apossar do meu corpo, querendo se apossar do corpo dele, querendo se apossar da minha casa. Hoje eu entendo que era espírito das trevas. Então, quando eu fazia isso, aí eu sentia paz. Chega aquele lá, chega minha casa assim, como se minha casa ficava tão leve, a ponto de eu
ter força para pegar minha casa e botar na minha cabeça. Onde o endemoniado jogou uma piadinha. Quando eu estava morando de aluguel, a pior fase da minha vida. Para muitos, achava que ali era a melhor fase. A pior fase não foi quando ele me botou para fora que eu fui para casa da minha mãe, não. Porque eu não pagava aluguel, não pagava água, não pagava luz. Era só uma humilhação de irmãos. Mas quando eu cheguei na casinha de aluguel, na Igreja Batista, que eu disse, vou pagar água, luz, meu filho para dar de comer. E eu apenas com essa renda, onde o aluguel é mais caro do que minha renda. Aqui eu vou enfrentar uma luta. Aí foi onde eu já tinha chamado Deus para uma conversa no quintal da minha mãe, para ele me proteger. Aí eu reforcei minha aliança com Deus. Me ajoelhei nessa nova casa e renovei minha aliança com Deus. Eu disse, Pai, aqui eu sei que a luta vai ser maior, porque aqui tem mais responsabilidades. E eu não estou vendo saída. Eu não estou vendo a solução ainda. Mas eu creio que o Senhor vai mandar a solução. E glória a Deus. Passei 6 meses, Deus providenciando a solução. Em momento nenhum, Deus me deixou sozinha. Então ali me perseguiram o dobro, achando que ali era a minha melhor fase, que eu estava ganhando os rios e rios de dinheiro. Mas a minha renda por mês não dava nem para pagar o aluguel. O aluguel era 200 e pouco o aluguel. E eu só recebia 130. Faltava mais da metade para pagar o aluguel. Mais da metade. Minha renda só era R$130 por mês. O aluguel era mais de R$250, se eu não me engano. Quase R$300, parece. É que eu não lembro. Mas eu disse, Deus, aqui eu tenho que correr em menos de 30 dias. Para quando chegar 30 dias, eu honrar minha palavra de pagar o aluguel. Eu não vim querendo, não, eu vim à força. Mais uma vez eu fui despejada. Mais uma vez eu fui botada para fora de casa. Mas que seja feita a vontade do Senhor. Pronto. Eu não conseguia nem dar um sorriso assim da alma. Mas eu mostrava para todo mundo que eu estava bem. Todo mundo que chegava lá eu dava um sorriso. Tratava bem. Eu até desabafava com alguns íntimos, até contava minha peleja, mas ali não era me humilhando, nem me vitimizando, nem falando, defamando ninguém, nem querendo ganhar a pena de ninguém. Ali era dando meu testemunho e dizendo para a pessoa, se eu estou conseguindo, você também consegue. Se eu estou indo para frente, você também vai. Então, que hoje eu e você venha saber agir nos momentos de dificuldade. Porque, glória a Deus, quando eu e você não sabe, nós recebemos direcionamento de Deus. Quando eu e você não sabe, nós recebemos direcionamento de Deus. E aí, quando Jacó estava lutando com esses anjos, ele deslocou a coxa dele. E aí, nessa época, ninguém comia essa parte. Deixa eu ler aqui a parte que as pessoas passaram a não comer. Essa parte do animal, que era por conta que Jacó
quebrou a coxa, deslocou o osso da coxa. Cadê aqui? Onde diz aqui? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tava lá no... Ó. Deixa eu só, já que eu falei da coxa, deixa eu ler aqui. Deixa eu ler aqui, pá. Ó, no 25, no versículo 25, diz assim, ó. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse, não te deixarei ir, se me não abençoares. É assim. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel. Pronto, perdão. Eu falei Jerusalém, mas é Israel. E sabe por que Deus mandou eu ler de novo? Para eu consertar o erro. Não é Jerusalém. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Amém? Mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Olha aí, lutou com o próprio Deus e com os anjos, e Deus se agradou. Deus se agradou da fé de Jacó, mesmo com dor, mesmo a coxa doendo, mesmo cansado, sem força. Mas ele disse, tu só sai daqui se tu me dá minha benção, se tu me abençoar, porque eu fui amaldiçoado quando eu roubei meu irmão. Mas agora eu quero que o Senhor tire essa cruz de minhas costas. Eu não quero mais carregar essa cruz. Eu não quero mais carregar esse peso. Me perdoa por todo o mal que eu fiz pro meu irmão. E se o Senhor me abençoar, o meu irmão também vai me abençoar. Se o Senhor me perdoar, o meu irmão também vai me perdoar. Aí foi onde Deus abençoou Jacó e mudou o nome dele para Israel e liberou Israel. Então, peça perdão. Guarda ódio não guarda rancor não, que quando nós guarda ódio e rancor, nós só traz enfermidade. Foi o que Jacó aqui, trouxe enfermidade para ele, com essa maldade que ele fez com o irmão dele. Amém? Porque ele só passou por isso porque ele roubou o irmão. Não é não? Foi o castigo dele. Foi o castigo dele. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tornará a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Eu amo comer as cabecinhas dos ossos de galinha caipira ou de costela, mão de vaca, mas a partir de hoje eu vou consagrar ela na mão de Deus, que vai ser um sacrifício, deixar de comer a gordurinha, deixar de chupar o tutano, mas a partir de hoje eu vou oferecer esse sacrifício para Deus com base nessa leitura, para Deus jogar meu inimigo por terra. Porque aqui diz que o povo de Israel, que era nesse local, Peniel, que levou o nome da luta de Jacó com os anjos, nunca mais comeu essa partezinha de uma junta para outra. Aquele miolinho branco, aquele rejeitinho, a cabecinha do osso, que era por conta da luta de Jacó com
Deus, e que rancor. Isso, até hoje não comeram aqui, como diz. Por isso, eu também vou parar de comer, porque eu amo esses ossinhos. Às vezes eu pego até o do prato do meu filho quando ele não come. Chega, ele deixa as cabeçonas dos frangos. E aí os meninos, aí eu pego do prato do meu filho já sabe, às vezes me dá. E eu como. Mas a partir de hoje, eu vou fazer um sacrifício. Eu vou ver quanto tempo eu vou fazer esse sacrifício. E vou consagrar ele na mão de Deus. Para Deus me dar vitória. E eu ganhar essa vitória com essa inimiga. E eu lutar. E eu continuar ganhando vitória dessa inimiga. Porque ela pode até estar achando que ela está ganhando. Ela pode até estar guinchando. E achando que ela está prevalecendo. Mas quando Deus se levantar, Deus vai mostrar para ela que eu estou num processo botado por Deus, que a peleja é Ele. Eis que na peleja tu não pode pelejar, porque sou eu que vou pelejar por vós. Quando Deus se levantar, ela vai ver que quem pelejou por mim foi Deus. E que eu estava sobre uma ordem para eu não botar minha mão, para eu não pelejar, que era Deus que ia pelejar por mim. Amém, em nome de Jesus. Então, obrigada pela tua presença. E aqui eu encerro o 32 dias da live da campanha para a glória de Deus. E eu espero que você tenha assistido os 32 também, em nome de Jesus. Amém? Voltarei amanhã com 33 capítulo e versículo do livro de Gênesis, capítulo, para a glória de Deus. Amém? Pai amado, Pai santo, Pai querido, obrigada por esse canal, obrigada pela tua presença, obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado, que o Senhor perdoa nossos pecados, nossas falhas, pensamentos e palavra dita que desagradou o teu Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha continuar botando palavras nas nossas bocas, que o Senhor venha tirar palavras que não é da vontade do Senhor das nossas bocas, que o Senhor venha tirar todo o ódio, toda a raiva, toda a amargura dos nossos corações, que o Senhor venha nos purificar, nos limpar, nos consagrar, para que venha te servir em espírito e em verdade, fazer a tua obra com amor, com te servir do jeito que o Senhor merece, te dar a honra e a glória que o Senhor merece e te tratar como mestre todo-poderoso. O grande eu sou, o grande Jeová Rafá, o Deus poderoso, Deus de todos os deuses, Deus que manda nos outros deuses. Que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos livrar. E que as bênçãos de Jacó nos acompanham, e que os presentes de Jacó nos acompanham, e que o Senhor muda nosso nome, e que o Senhor transforma nossa vida. Que o Senhor continua conosco, que o Senhor continua com a tua misericórdia, a tua mão santa e poderosa sobre as nossas cabeças, sobre as nossas casas, sobre nossas famílias, nossos lares, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo todos os meus seguidores desse canal e de todos os outros vizinhos, e que o Senhor também possa nos abençoar, nos livrar, nos esconder de todo mal, desfazer toda bruxaria, toda feitiçaria, toda macumbaria, toda magia negra, todo voodoo, todo clandobé, tudo que não é do Senhor, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Então deixa seu tec-tec na telinha, curte, comenta, compartilha. Se quiser me desejar, se quiser me abençoar com uma estrelinha, eu te desejo o dobro em nome de Jesus. Mas se não quiser me dar nada também, eu te abençoo do mesmo jeito, para a glória de Deus. Amém? Então beijo no teu coração e voltarei amanhã, se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus. Tchau!